Então, nosso primeiro exercício é o seguinte. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. A pergunta é: qual a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Se você observar, então, nós temos 392 Fahrenheit e eu vou transformar esse valor para Celsius. Tudo bem? Vamos lá à resolução, então. Nós temos aqui na escala Celsius, vou montar tabelinhas simples, tá? Celsius e Fahrenheit. Nós temos aqui, ó, 0 Celsius, que é a fusão, né? 32 Fahrenheit, ok. Nós temos aqui 100 graus Celsius e aqui, no caso, 212 graus Fahrenheit. Como a temperatura do forno é 392, ele estará algum valor aqui em cima, ó, 392. Ok, na mesma altura na escala Celsius, eu não sei o valor, portanto, eu vou chamar de C. O que eu vou destacar ali, então? Vou fazer o pedacinho dividido pelo pedação. Pedacinho dividido pelo pedação, tá bom? Então, vamos lá. Pedacinho lá, 100 menos 0, então 100 menos 0, sobre o pedação maior, C menos 0, é a mesma coisa que o pedacinho do outro lado, 212 menos 32, dividido por 392 menos 32. Ok, vou puxar um pouquinho para baixo aqui. Então, nós temos o seguinte, galera. 100 sobre C, que é igual a 180 dividido por 360, ok? Então, nós vamos dividir aqui, no caso, por 180, ó. Divide por 180 aqui, ó. E também aqui, no caso, divide por 180. Ok. Então, no caso, vamos lá repetir a primeira parte. 100 dividido por C é igual, 180 por 180 é 1. 360 por 180 é 2. E aí você multiplica cruzado. Multiplicou cruzado, então nós temos o seguinte. C vezes 1 é C, igual 2 vezes 100 é 200 graus Celsius. Então, 392 graus Fahrenheit equivale a 200 graus Celsius. Esse exemplo agora vai falar sobre uns detalhes interessantes aqui que cai bastante em vestibular também, principalmente no vestibular da UEM. Vamos lá. Uma temperatura na escala Fahrenheit é expressa por um número que é o triplo do correspondente na escala Celsius. Olha a informação. A escala Fahrenheit é 3 vezes maior do que o valor que indica na escala Celsius. Que valor é esse? Essa é a pergunta do exercício. Então vamos à resolução. O ponto a se destacar aqui é o seguinte. F igual a 3C, porque a temperatura na Fahrenheit é 3 vezes a escala Celsius. Ok. O que acontece? Nesse exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar direto na equação. Então, F menos 32 sobre 9, isso aqui é igual a C sobre 5, ok? Jogando direto na equação. Beleza? Agora, no lugar do F, coloco 3C. Então, eu vou repetir a primeira parte. C sobre 5 é igual, no lugar do F, 3C menos 32, divide esse valor por 9. Ok. Faz a distributiva, né? Desculpa, faz a multiplicação cruzada. E aí, no caso, vamos lá. 9C igual a 5 vezes 3 é 15C menos 5 vezes 32 dá 160. Ok? Passa 160 para o lado de lá. 160 é igual a 15C e passo 9 para cá, menos 9C. Então, nós temos o seguinte, 15C menos 9C é 6C, igual a 160. C igual a 160 dividido por 6. Portanto, a temperatura Celsius vale 26,666 graus Celsius, ok? Esse valor aqui nós vamos arredondar para 26,7 graus Celsius. Então, arredondamos o valor, portanto, resposta letra A. Então, nós temos agora, nesse próximo exemplo, o estilo que mais cai em qualquer vestibular, tá? Qual é a ideia? Eu vou comparar uma escala X, que ele vai me dar o ponto de fusão e ebulição, e eu vou comparar com uma escala que nós já conhecemos, que são as três principais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, nós temos ali no exercício, vamos lá.
Uma escala termométrica arbitrária X atribui o valor de 20 graus X para a temperatura de fusão do gelo e 80 graus X para a temperatura de ebulição da água sob pressão normal. Quando a temperatura indica 44 graus X, o correspondente valor na escala Celsius é de quanto? Ou seja, quando marca nessa escala arbitrária X, quanto que vai o seu valor que vai indicar na escala Celsius? É essa a ideia, tudo bem? Beleza, vamos à resolução. Nós temos que destacar o seguinte, ó, vamos lá. Nós temos aqui o ponto de fusão que falou no texto, que vale 20 graus X, e a ebulição vale 80. Então tá aqui, ó, 80 graus X. Beleza, na escala Celsius, então esse valor vale 100, e na escala Celsius aqui a fusão vale 0. Ok. No texto ele está pedindo o seguinte, quando vale 44 graus X, quanto que vale na escala Celsius? 44 é algum valor aqui interno, né? Então tá por aqui mais ou menos, ó, 44. Ok, esse valor corresponde a quanto, Celsius? Eu não sei, eu vou chamar de C. O que você faz aqui então? Faz pedacinho dividido pelo pedação. A mesma coisa aqui, ó, pedacinho dividido pelo pedação. Vou puxar um pouquinho para baixo. Então nós temos o seguinte, o pedacinho ali, ó, na Celsius é C menos 0 sobre o pedação maior, 100 menos 0. É igual 44 menos 20 sobre 80 menos 20. C menos 0 é C, puxando um pouquinho para baixo. C menos 0 é C, 100 menos 0 é 100, igual 44 menos 20, 24. 80 menos 20, 60. Então, nós temos o seguinte, passa multiplicando cruzado aqui, né? Multiplica cruzado. Nós temos lá, C, 60 vezes C é 60, C igual 24 vezes 100, 2.400. C é igual a 2.400 dividido por 60. Eu posso cortar 0 com 0. Ó, cortei 0 com 0. E aí nós temos o seguinte, 240 menos, dividido por 6 é 40 graus Celsius, tá? Então, esse valor corresponde a 40 graus Celsius. Mais uma variação que acontece em relação às escalas termométricas é esse próximo exercício. Vamos lá. Um cientista criou uma escala termométrica D que adota como os pontos fixos o ponto de ebulição do álcool de 78 graus Celsius e o ponto de ebulição do éter de 34 graus Celsius. O gráfico a seguir relaciona a escala D com a escala Celsius. Então, você vai observar no gráfico lá. A temperatura de ebulição da água. Qual é a ideia que nós temos aqui antes de fazer o exercício? A primeira coisa é o seguinte, galera. Quando marca 34 graus Celsius, está tocando o eixo Y. Ou seja, na escala D vale quanto? 0. Aqui, então, é 34 e na escala D vale 0. Na escala Celsius, quando marca 78 graus Celsius, na escala D vale 80. Então, essa observação para que a gente vai fazer antes de começar a resolução. Vamos lá, a resolução então? Vamos ter a tabelinha da escala Celsius aqui, vou marcar aqui, ó, Celsius, e aqui na escala D. Beleza, aí vou marcar os pontos lá que ele me destacou. Então, ele falou o seguinte, olhando para aquele gráfico lá, nós temos, vou pegar amarelo aqui, ó. Nós temos a seguinte situação, galera, quando vale 34 graus Celsius, na escala D vale 0. E quando vale 78 graus Celsius, na escala D vale 80. Então, são esses valores que eu vou marcar aqui na tabelinha. Marcando na tabelinha, então, quando marca na escala D, marca 0, na escala Celsius, marca 34. Quando marca na escala D, marca 80, na escala Celsius, marca 78. E ele está perguntando o seguinte, ó, qual a temperatura na escala D quando a água está em ebulição? A água em ebulição, que valor é esse? A temperatura de 100 graus Celsius. Esse valor na escala D é um valor que eu não sei qual é. Vou chamar de D, tá? Aí o que você faz lá? Pedacinho dividido pelo pedação. Pedacinho dividido pelo pedação, ok? Vou puxar um pouquinho para baixo para poder destacar essa informação aqui então. Vamos lá. O que acontece? Trazendo aqui então, nós temos o pedacinho lá, ó. 78 menos 34 dividido por 100 menos 34 é igual, na escala D, 80 menos 0 sobre D menos 0. 74 menos 34, desculpa, 78 menos 34 é 44.
dividido 100 menos 34 é 66. Igual a 80 menos 0 é 80 e D menos 0 é D. Ok. Aí o que acontece? Eu vou simplificar aqui, ó. Eu não tenho calculadora, então eu vou simplificar. Eu vou dividir aqui, ó, por 11 e aqui eu vou dividir por 11 também. Então o que acontece? Quando eu faço a divisão, 44 por 11 é 4. 66 por 11 é 6, igual a 80 sobre D. Qual é o próximo passo? Eu vou multiplicar cruzado, ok? Então vai ficar o seguinte, ó, 4 vezes D é 4D, igual a 6 vezes 80, 480. Então, D igual a 480 dividido por 4, portanto, D igual a 120 graus, graus D, né? Graus D. Tudo bem? Então, é essa a resposta. E o nosso último exemplo é o seguinte. Eu vou relacionar a altura de uma coluna de líquido dentro de um termômetro com a temperatura em graus Celsius. Então, qual é a ideia? Vamos aos exercícios lá, então. O gráfico relaciona a altura H atingida por um líquido no capilar de um termômetro, em função da temperatura T. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que a temperatura correspondente a 25 centímetros da coluna de líquido é igual a quantos graus Celsius? Então, nós temos algumas observações ali em relação ao exercício e vamos lá, então, à resolução. Vou destacar aqui algumas informações ali no texto. Primeira coisa que nós vamos destacar é o seguinte. Quando a altura aqui vale 37 centímetros, a temperatura está indicando 50 graus Celsius. Quando a altura vale 12 centímetros, a temperatura está marcando quanto? 0, porque está tocando o eixo Y. E o eixo Y significa altura e o eixo X temperatura em graus Celsius. Ok. Quando a quando a altura vale 25 centímetros, qual é a temperatura? 25, concorda que está algum valor aqui intermediário? Ó, vou até destacar aqui, está algum valor intermediário. Esse valor vai corresponder a alguma temperatura por aqui, ó. Então, é essa a ideia. Eu vou ter um valor no eixo Y relacionado ao valor no eixo X, tá? Então, que temperatura é essa? Eu vou jogar na tabelinha do lado. Jogando a tabelinha do lado, nós temos o seguinte. Vou marcar lá os valores, ó. Quando a altura é de 12 centímetros, nós temos ali, então, a temperatura valendo 0. Quando a altura é de 37 centímetros, nós temos, então, a temperatura indicando 50 graus Celsius. Ok, então, quando a altura vale 25, qual é a temperatura? Eu não sei, eu vou chamar de C, tá? Temperatura em Celsius lá. Aí o que eu faço? Pedacinho dividido pelo pedação, pedacinho dividido pelo pedação. Então, montando a equação, nós temos o seguinte, vou puxar um pouquinho para baixo aqui, ó. O que acontece? Pedacinho lá vale 25 menos 12, dividido pelo pedação maior, 37 menos 12. É a mesma coisa do outro lado. Pedacinho C menos 0 sobre 50 menos 0. 25 menos 12 é 13. Ok? 37 menos 12 é 15. Opa, desculpa, 25. É igual a C por 50. Eu vou dividir aqui, então, ó, divide por 25 dos dois lados aqui, ó, 25 aqui e divide por 25 aqui também, ó. Tá certo? Quando eu divido dos dois lados, eu mantenho igualdade. Então, nós temos ali 13 sobre 25 por 25 é 1. C sobre 50 por 25 é 2. E agora você vai multiplicar cruzado. E aí, o que nós temos, então? C vezes 1 é C. 13 vezes 2 é 26 graus Celsius. Então, na altura ali de 25 centímetros, equivale a 26 graus Celsius.